Bom dia a todos. Dormiram bem? Aos que estão nos acompanhando remotamente, o mesmo bom dia. E vamos continuar aquela lição do polêmica, sempre. Havia uma polêmica ontem, conversei com o pastor, mas ia tomar muito tempo. Porque está dentro do confessar. Lembra daquelas 3 palavras? Uma já foi, e agora é confissão, e o outro é perdão. Vocês acham que a gente tem muita dificuldade disso? Vamos ver, né? Tem não, né? Vamos ler só um texto. Como se fosse um texto âncora, a partir do qual a gente vai conversar. Tiago 5, é o que está na apostila, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pai Celestial, obrigado por esta manhã. O Senhor nos traz a este prédio que acolhe a Tua igreja, Senhor. Porque sabemos que as Tuas palavras são espírito e são vida. Nos ajude, Senhor, a conciliar doutrina e vida, Senhor. Não só doutrina e não só vida. Obrigado pelos irmãos aqui que estão, pelos irmãos que estão nos acompanhando. Que eles possam ser edificados e o Teu nome, mais uma vez, glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Então, vamos continuar com confissão. Primeira coisa que eu queria falar é... Alguém tem dificuldade de confessar erros? Tem uma irmãzinha ali que balançou a cabeça afirmativamente. Não só pecado, como também alguma situação desconfortável, né? Algum constrangimento. Mas de onde vem esse, como a gente falou aqui, uns aos outros? A gente vai ver isso na palavra, tem centenas de vezes no Novo Testamento, uns aos outros. Mas de onde vem esse uns aos outros, em primeiro momento? Porque a gente é corpo de Cristo, não é? Unidade. A palavra é unidade. Vocês acham que se algum pregador vier nesse púlpito aqui hoje à noite e pregar unidade, a gente vai ter unidade? Não. Porque a unidade já foi feita desde a eternidade pelo nosso Deus. Então, o que a gente tem que é manter a unidade. Então, quando você fala em confessar e perdoar uns aos outros, você está olhando para a unidade da Trindade. Porque se nós olharmos para a nossa unidade, irmão, a gente não consegue unidade nem na roupa que a gente veste. Essa roupa eu posso achar feio e o outro achar bonito. Somos, por natureza, divisivos. Ou eu estou errado? Beth, estou errado? Pois é, infelizmente. Isso chama-se causa do pecado. Né? Então, a união da Trindade, 3 pessoas, um só Deus, é que conduz a gente para essa unidade do corpo que foi feita na cruz. Ele reconciliou, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz Colossenses. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que, como lá eu falei semana passada, tudo converge para a nossa realidade espiritual. Quer ver? Lembrei aqui de não sei se o menino vai botar lá, Coríntios. Quer ver? Ó, 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios 12, 13. Olha só, um dos versículos que eu poderia falar.
pois em um só Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. Essa ideia firmada aqui, primeiro, de uns aos outros, porque sempre é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Por que essa ideia de uns aos outros? A ideia de unicidade do corpo. Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Você está vendo aí? Um só corpo, e aí Paulo fala da multiplicidade, apesar da multiplicidade, judeu, grego, escravo, livre, apesar da unicidade, somos um em Cristo. E a todos nós foi dado a beber de um só. Está vendo quantas vezes tem um só, um só, um só? Então, uns aos outros tem essa ideia de unidade do corpo, porque o que a gente tem que evitar? Como está lá em Coríntios, em 1 Coríntios, divisões. E no grego, Walter, sabe o que quer dizer isso? Rachadura, é da medicina. Rachadura, quebra de ossos, divisão do corpo. Você acha que Jesus gosta disso? Vai lá no banheiro e cai, quebra o fêmur para você ver. Que legal. É a mesma coisa. Essa ideia de fratura de osso. É o corpo. Então essa ideia de uns aos outros tem que ficar bem fixado. Doutor Gustavo, bem fixado, porque senão a gente tem problema, senão não vai entender por que perdoar, por que confessar. E a questão da mentira semana passada. Né? Bom, fixado isso, eu queria... Alguém sabe o que é confessar? Assim, não precisa conceituar, não, mas a ideia de confessar, como é que funciona? A ideia de confessar. Está aqui, se a gente pode falar. Trazer a descoberto. É você trazer a existência, né? Sai do oculto e traz para a luz. Confessar uns aos outros. Para quê exatamente? Mas alguém vai responder aí, eu vou ter uma outra pergunta. Mas para quê? Para que confessar? Doutor Nelson, para que confessar? Confessar os seus pecados uns aos outros. Se você comete pecado em relação a um irmão, o que acontece com essa relação dentro do corpo? Fica quebrada, fica ferida, não fica a mesma coisa, certo? Certo. Então, para que a gente confessa? Restaurar, reconciliado. E por que a gente tem que ser reconciliado com o relacionamento com o irmão? A gente tem que voltar lá atrás, de novo. Porque senão, somos um só corpo. Corpo de Cristo. Certo? E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos corpo de Cristo? Não éramos. Então, o que ele fez na cruz? Reconciliou. Ele nos justificou, porque éramos inimigos, nós não éramos fofos, como muitos pensam. A doutora Roseli está rindo. Nós não éramos fofos, embora achávamos que nós seríamos fofos, nós não éramos. E aí ele teve que verter o seu sangue na cruz para nos justificar. E aí, nos justificando, o que aconteceu? Reconciliados. Aliás, a apostila traz. Confessar para que os nossos relacionamentos sejam restaurados e nós sejamos reconciliados como ele fez na cruz. Então, não é aqui lição de moralidade. Faz porque você vai ser legal, vai ser um cara CB, como diz no Rio de Janeiro, sangue bom. CB, sangue bom.
Faz para você ser gente boa. Não, não. Faz por quê? 1 Coríntios 11:1. Alguém lê aí. Doutor Felipe. 1 Coríntios 11:1. Isso. Então, imitar Paulo. Aliás, só um parênteses, alguém pode dizer isso aqui? Pode me imitar como eu imito Cristo? Alguém pode dizer? Mas a gente tem que caminhar para isso. Se Paulo falou, por que a gente não pode falar? Se a gente tem o mesmo Espírito. Fomos batizados no só Espírito. Então, a nossa realidade espiritual tem que nos encaminhar para isso. Isso não é arrogância espiritual, não. Isso é saber quem nós somos. Então, é imitar Cristo. Então, se nós imitamos, não somos divinizados. Né, doutor Jonas? Ele não vai ser divinizado. Mas tudo que ele tem, a vida dele, é nosso. Isso foi conquistado na cruz. Os atributos comunicáveis nós temos. Justiça, bondade, amor, misericórdia, fé. Ele tem tudo isso. Então, podemos. Só que, se alguém quiser vir após mim, tem o se aí. Não é rolo compressor e pé na porta. Lembra lá? Estou à porta e bato. Ele falou para a Laodiceia. Então é o seguinte, essa voluntariedade, essa espontaneidade, que é melhor, tem que caracterizar o nosso coração. Então, reconciliar. Agora uma pergunta. Se eu não sei que o irmão pecou contra mim, o irmão não sabe da ofensa. Ele pode até amargar os prejuízos, mas ele não sabe. O irmão está numa determinada situação que vai alcançar determinado resultado. Sei, ele almeja, tal, beleza. Aí você vai e fala uma fofoquinha com alguém. Estou aqui agora imaginando a solução. Você vai e fala uma fofoquinha para alguém que obsta, que impede aquele irmão de... Você inventou uma mentira, maledicência. Esse é o nome do pecado. Todo pecado tem nome, né? É isso. E aí, por questões contextuais, o irmão não chega lá. Exatamente, não chega lá. Mas ele não sabe da autoria daquela situação que lá atrás, lá na frente, o impediu de prosseguir, de caminhar. Se ele não sabe, é isso que eu estou dizendo, se ele não sabe, está em oculto a autoria do pecado. Ele não sabe. Não soube que houve um pecado de maledicência. Mas quem pecou sabe. O relacionamento. Normalmente é pela boca dos outros. Mas assim, digamos que não tem essa situação. Isso é prático, né? Isso é prático. É a questão de consciência do irmão. Não é isso? Não é trazer a descoberto? Aspas. O relacionamento não foi rachado, quebrado. Mas do pecador, em relação àquele irmão contra quem você falou, você tem uma consciência, e Hebreus fala que o sangue dele nos purifica a consciência. Hebreus diz isso. Então, por uma questão de consciência, nós temos que confessar ao irmão e pedir os 51 se apodreceram. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Muito embora não seja estrada de mão dupla o relacionamento quebrado. Porque não sabe da autoria. Então, pois falou a palavra que eu ia falar. Parece que foi... O Espírito Santo é um só, né? A questão da necessidade. Eu ia chegar lá. E aí?
Tá vendo como é que tudo é polêmico? Tá vendo, pastor? O senhor vai me desculpar, mas não tem jeito. Tudo é polêmico. Então, aliás, eu confirmei no seminário ontem que a gente pode ensinar criando polêmica, trazendo polêmica. O Carlos Felipe falou que pode. Então é o seguinte, eu gostei. Mas então é o seguinte, então já temos uma aqui. Né? Eu ia trazer uma, tive o prazer de almoçar com o pastor ontem, eu ia trazer uma aqui pior. Mas deixa para lá, senão eu já vai ficar até meio-dia aqui. Mas esse exemplo pequeno aí. A Ana falou necessidade. Doutora psicóloga, por favor. Uhum. 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 Tá, então está atrelada ao número de vezes, digamos assim. É pecado, e não existe pecadão e pecadinho. Se bem que no Salmo 19 diz o quê? Da soberba guarda teu servo, que ela não me domine, e ficarei irrepreensível e serei livre de uma grande transgressão. Ok, pecado é coisa rasa, assim, eu entendi o que a irmã quer dizer, mas mais uma dor de cabeça, não é nem pecado, mas a gente está dizendo pecado, é de fato pecado. Maledicência, por exemplo. Então a irmã intui que o número de vezes, uma vez só, não, deixa dele. Mas, hum, hum, uhum, 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 entendi. É um fato, né? Hum, uhum, uhum. Por exemplo, é fruto, você pode andar na carne e comer, por exemplo, fruto do Espírito Santo, você ser gentil com o irmão. É fruto do Espírito Santo. Bondade, gentileza. E se eu for rude? E aí? Ah, ó, viu? Peraí, só um minutinho. O pastor nem sentiu, mas tá vendo a particularidade eu acho, ó. Ele tem essa opinião que ele vai dizer aqui. Depois o Walter vai falar. Isso. Sim. Isso. Fez. Ainda pecou da mentira, então. Então já são dois pecados. Uhum. Doutor Walter. Primeiro João 1:7. Todo pecado. Isso aí. Mas cai no que a Ana falou, da necessidade, o que ela disse, a questão da necessidade
E aí, é sugestão minha, vai de acordo com a consciência do irmão. Existe alguma obrigatoriedade clara? Não. Mas esse versículo que o irmão está dizendo, acaso haja o arrependimento, eu que provoquei a maledicência, acaso haja o arrependimento, eu não mais, como ela disse lá muito bem, eu não mais progredi no pecado, no nominado pecado pecado A. Meu irmão, está curado. Aí alguém pergunta, qual é a necessidade de ir lá? Olha, aquilo fui eu me arrependi e não há mais reiteração da conduta. Eu acho que a consciência. Não, tá claro. É andar na luz, o sangue nos purifica, porque somos justos. Somos justificados. Agora, você tem que avaliar. É isso. É isso aí. Então, assim, tem gabarito a prova? Não tem. Então, é orar. Então, eu trouxe isso aqui para os irmãos, propositadamente, né? Porque a gente olha lá, confessa. Está lá Tiago 5. Tá, mas e na vida? Por isso que eu falei. João 6,63. Doutor Felipe, aguarda aí. João 6,63. Olha lá. Eu concordo plenamente. É o que o Walter falou. Olha lá. Parte B. Então, se vira só doutrina, vira legalismo, intelectualismo. Se vira só vida, libertinagem. Né? Eu acho, subjetivismo, Gustavo. Vira subjetivismo. Eu acho que é isso e está tudo certo. Não, a baliza de atuação é a Bíblia. Então, não, mas aí tem esses... É consciência. Se o relacionamento que o outro não considera quebrado, certo? Não considera, porque desconhece. Eu acho. Não está sabendo. Essa é a questão. Esse caso aí já sabe. Já sabe na mente, dizendo que é uma coisa, mas na verdade é outra. Guardou Efésios o quê? 4. Raiz de quê? Amargura. Que é pecado também. Essa é a questão. Porque, olha o que está na apostila aqui, ó. No finzinho do coisa. No finzinho da 25 aqui, ó. Mas, quando, apesar de tudo, tais pecados forem cometidos, o certo é que o culpado procure reconciliar-se com o ofendido pela confissão. Isso induz a pensar que o relacionamento foi quebrado, que o outro sabe. Então, eu estou puxando uma situação em que traz para a consciência, que nos purifica, o sangue purifica a consciência do crente, e aí você tem a sua vida com Deus. Então, assim, não é tudo na palavra, né? É esse binômio aí que foi falado. Nem eu falei. Consciência e necessidade. Isso. Aí não. Aí é bom. Irmão, senta aqui. Porque perdão, a gente vai chegar lá. Perdão é o quê? Livrar da culpa, doutora Renara. Livrar da culpa. A gente vai ver Gênesis 3, isso. Quem é o Jonas? Sim, exatamente. É o perdão mais depois, né? É outro ponto. Isso. Lu.
Isso. É, a verdade. Grau de sensibilidade. Milindre. É, isso. 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 É isso aí. Então, conclusão. Conclusão. É a questão da consciência, né? Questão de ornar a luz. E o que o pastor falou é interessante, a questão do incômodo. O Espírito Santo incomoda. Né? Então, o fato de você, esse que a gente falou aqui, maledicência, o fato de você cometer uma maledicência em desfavor do irmão e não confessar diretamente, se ele não souber, é você e Deus, né? Que a possibilidade também de, se alguém comentar contigo e você ficar calado, não, é mesmo, quem foi? Já é outra situação. Está se queixando. Está se queixando. Que a gente já aprendeu. Está vendo como é que não é simples? É por isso que a gente tem que... A gente vai ver um versículo aqui. Que vocês que são espirituais. Porque isso é andar na carne. Na alma. Ué. É isso. É isso. Por que eu lancei isso? É para restaurar o que foi fraturado, é uma coisa. Agora, para reconciliar onde, teoricamente, não houve rompimento, entendeu? É. Se você o quê? Ah. Não, o que eu trouxe aqui é o quê? A outra parte é só para a gente orar sobre isso, orar e se viver souber da existência disso, porque a outra parte não considerou fraturada a relação, porque a apostila é clara. Com Deus, sim, porque o pecado, muito mais do que morte física, que trouxe para nós, é morte espiritual. É um problema teológico, muito mais antes do que ser físico a morte. Porque se você comer, certamente morrerás. Igual Ananias e Safira, Adão e Eva caiu duro na hora lá que comeu? Não, eles foram expulsos do Éden. Teve consequência? Teve. Mas não morreu. Então Deus mentiu? Mas saiu da presença. Não, então, meu querido, é isso. É. Mas o que a irmã falou ali, o que a Ana falou, é a questão da necessidade de mexer no negócio que está quieto e vai mexer e pior. É isso. É. Uhum. Sim, sim. Isso sim. Isso sim. Isso sim. O Espírito Santo incomoda. Isso. Não, o Tiago, a gente viu aqui, né? Para que sejamos curados. É. Efésios 4. Efésios 4, 3. Ó, Efésios 4. Ainda na questão 4, 3. Fazendo tudo, ele fala da unidade, por isso que eu falei da unidade da Trindade, da unidade da Trindade. Efésios 4, 3. Ele fala digna vocação, isso aponta vocação, chamamento, do nosso chamado,
chamado irresistível, não é isso? E aí depois ele fala, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito, vínculo da paz. Doutor Walter, por isso que é preservar, está aqui, ó, preservar, o que você falou, preservar a unidade. Não só 1 João, mas aqui também tem. Então, tudo com esse intuito de preservar a unidade que já existe. Né? O amor, Colossenses fala, o amor, né? O vínculo da perfeição. Amor. Aí mais um versículo. 1 Timóteo 5. Sempre nessa ideia de unidade, essa confissão de pecado e de restauração das relações. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Pode existir também, e é presbítero aqui que Paulo fala, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob dependência de 12 ou 3 testemunhas. Aí o 20. Quanto aos que... Mudou de assunto. Quanto aos que vivem no pecado, reiteradamente, é o que a irmãzinha lá comentou, reiteradamente no pecado, repreendam na presença de todos, para que também os demais temam. Isso é para constranger? É para quê? Para ensinar, trazendo arrependimento, para que ele confesse, pare de pecar e seja, como diz Tiago, curado. A apostila diz aqui. Então, essa questão, aí a nossa carne, você quer me constranger, não, isso é bíblico. Isso é um processo de cura. Por quê? Porque parece que o Espírito Santo nem incomoda mais. Apagou o Espírito. Não apagueis, como diz Efésios, não apagueis. Ensinamento. É o que ela fez. Mateus 18 fala isso, né? Mas se essa pessoa está reiteradamente em pecado, é porque ela não é tão espiritual assim. Se ela não é tão espiritual assim, numa situação dessa, ela vai levar para o lado da paixão, da carne. Carne no sentido de alma. Não se arrepende. Isso. E o que diz? Lembrei aqui, Colossenses 3, abre lá, rápido. Colossenses 3, 16, 17. E isso é ensinar. 16, 3,16. Isso é ensinar. Isso que falou aí é uma palavra interessante, ensinar. Aconselhem-se ou ensinam, instruam. E a própria palavra é apta para... Uma das 4 coisas que está lá, ensinar. Isso é um ensino. A disciplina é um ensino. Hebreus 12. Né? A disciplina é um ensino. Então, que nós sejamos, doutora Beth, filhos de Deus que aprendam. Né? Tem mesmo. Tem mesmo. Claro. Pois é, mas a gente não tem essa ideia de unidade, é isso que eu estou dizendo. É por isso que não dá para falar unidade aqui. Pô, vamos ser um, Roseli? Vamos ser... Não, você tem que olhar para Cristo, para a Trindade, porque senão não vai. Não vai. Por quê? Porque o nosso coração é divisivo. Não tem jeito. É o pecado. Não somos fofos. 2.
Sou de quê? De pele? Ah. Espalha. É. Isso. Exatamente. Exatamente. É. Vai. É. Isso é a maneira correta de lidar com a unidade do corpo de Cristo. Porque a gente tem que. Qual o nosso coração? Divisivo. Uma vertente do coração divisivo é o quê? É particularizar esse problema aí. Não vai causar metástase espiritual, não. Vai só ficar aqui. Isso é uma visão equivocada. Então você não entendeu nada da Trindade, então. Tem que sentar na cadeira e. Já houve algumas vezes. Já. É. Mas isso é. É. Isso é Mateus 18. Não, é. 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 No caso da Ana, eu acho que ambas vieram né, a descoberto, as pessoas souberam, e é um troço visível, o pecado trouxe um sinal visível, exterior, e que não dá para esconder. Mas aí tem temperamentos com um com o outro. É filho do fulano, é filho do cicrano. Mas é isso aí, ó. Natureza caída pecaminosa, meu querido, não tem jeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele meteu a estaca no pecado na cruz, mas o pecado está em nós ou não está ainda? É lógico que está, senão a gente não pecava. Só um ser humano veio aqui e não teve pecado. Apesar de nós sermos justos, temos dupla natureza, a divina e a caída. Então, irmãos, essa questão da reconciliação é o propósito final, com as suas nuances, né, da nossa confissão. Inclusive o Pai Nosso diz lá, né? Perdoai as nossas dívidas. Que dívidas? Pecados. Então nós cometemos pecados. De acordo com essas nuances, nós confessamos. Agora é perdão. Perdão. O primeiro verso que está aqui de perdão, alguém sabe o que é perdão?
Eu já falei aqui, livrar da culpa, né? É você pegar o que a pessoa fez em detrimento. Isso é ser manso, né? Abrir mão do bem-aventurados os mansos. Não é isso? Mateus 5. Então é o seguinte, a partir do momento em que você libera o irmão da culpa, diz o Hernandes também, que é esqueci aqui, refrigério da alma, é um bálsamo para a alma. Hernandes é um poético, né? É um poeta, aquele Hernandes. Então é um refrigério, uma liberação da alma. Então é o seguinte, a partir do momento em que você tira dos ombros daquela pessoa, você perdoa. Agora, uma coisa que a gente não faz é o que está em Miqueias 7,19. Miqueias 7,19. Lembrei aqui. Leia aí. Miqueias 7,19. Será que a gente faz isso aqui? Ó? Alguém lê aí. A gente lança. Reconciliou e houve restauração no relacionamento, certo? Certo, Gustavo? Certo. Você lança aquele pecado do irmão em detrimento de você, porque Deus faz, isso é Deus falando, pelo profeta. E você lança? Não é da amnésia, não. Não é amnésia, não. Mas você imputa na conta dele de novo aquele negócio. Aí você sabe o que o amor faz? Você pode intercambiar a palavra amor em 1 Coríntios 13 com Deus. Abre lá, 1 Coríntios 13, 5. Aí você sabe o que a gente faz? Essa carne maldita. Lê, Gustavo. Pronto, tá bom, só a parte A. Sabe o que é isso? Mas você aquela vez, você lembra? Jesus, quando bateu aquele papo com Nicodemos à noite, aí os estudiosos vão se digladiar por que ele foi à noite. Acho que é porque ele não estava se ocultando, né? Porque, com medo do sinédrio, com medo de ser descoberto. Mas, enfim, isso não importa. Aí, se fosse um de nós, o que a gente faria? Né, Nicodemos? À noite você vem, né? À noite você bate um papo comigo aqui escondidinho, só está nós dois aqui. João 3,16, aquela pérola foi dita para um homem à noite. Então, isso é portar inconvenientemente. A gente joga na cara, mas não perdoou. Você já não tirou de sobre os ombros do irmão a situação? Então, para que fica jogando na cara? Esse é outro aspecto prático. Aí perdoa, mas fica com cara feia. E aí excetua o tal do milindre lá. Não, é amargura mesmo. Então você perdoa ou não perdoa? Porque perdão você deleta. Não esquece. Não, se você bater a cabeça no meio-fio, você vai... Beleza, mas não esquece, não é um processo de esquecimento. Joga para o fundo do mar. Não tem mais na conta. Entendeu, doutora Jussana? Joga na cara. Joga na cara. Né? Da Estera. Da Estera é muito espaço. Efésios 4. Olha só. Efésios 4. Efésios 4, 30. Fazer uma... Efésios 4, 31. Ele fala da nova natureza, né? Por isso que ele fala da nova natureza. Não entristeçais, que não haja no meio de você, 31, não haja no meio de vocês, olha o que eu falei, amargura, indignação, gritaria, blasfêmia, maldade, pelo contrário, bondosos, compassivos, uns para com os outros. Aí que eu estou dizendo, eu digo que eu perdoo, mas existe amargura.
O que Efésios está dizendo? Ele contrapõe claramente aquilo ali. Por que eu sei que contrapõe? Olha o 32. Eu não sei como é que está ali. Antes. Aqui está pelo contrário. Pelo contrário. Em vez de haver isso, haja isso. Mas o que ele diz em primeiro lá? Primeiro no 31, amargura. Está vendo? O que traz a não reconciliação? Ou uma reconciliação meia boca pela metade? Haja sim o quê? Bondosos, compassivos, ter compaixão dos outros, né? Está vendo aqui de novo? Perdoando uns aos outros. Está vendo uns aos outros de novo? A tal da... Eu queria que vocês gravassem essa palavra. Cadê o... Troço apaga? Apaga, né? Apaga igual a minha cara, mas tá bom. Aqui, ó. Letra bonita, né? É isso aqui, ó. Uns aos outros. Letra bonita, né? É. Então, que não haja amargura, ira. Será que tem isso no corpo de Cristo? A gente vem aqui 19 horas, ouve as verdades espirituais que o pastor fala, fecha o zoinho, levanta a mão, mas está com amargura, está com ira do irmão. Era melhor ter ficado vendo Faustão em casa. O tal do sermão carapuça, né? Encara o sermão carapuça. Deus está falando. Mas a gente pessoaliza, né? Aí vem as amarguras, vem as... Como somos errados, né, irmão? A gente vai vendo, vai refletindo na palavra. Rapaz, o trem é... Tem não. Não sou... A doutora Roseli, de novo, não somos fofos. Meu Deus do céu. Aí, antes de eu falar aqui da confissão de fé... Que horas são, pastor? Não, dá 10 minutinhos. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Antes de eu... 6. Ó. Na verdade é o 7. 2 Coríntios 2, 7. 2 Coríntios 2, 7. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem... Era uma questão lá que Paulo estava resolvendo. E ele, se o Coríntios perdoaram, ele também perdoou depois. Alguns vão dizer que é o que subiu na cama do pai lá, né? Alguns vão dizer que é isso. Mas para a gente agora não interessa. Vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo seja consumido por excessiva tristeza. Esse perdoar aqui tem um radical que é a palavra charis, é graça. Caris. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Graça pode ser mudado, a palavra graça, pode ser mudado para duas coisas na palavra. Duas coisas. Uma e duas. Provisão, que o Senhor me dê graça para tal, né? Se o Walter dá dinheiro para o Bernardo, compra lá um pão na padaria. Ele tem que dar R$1 para o cara ir lá e comprar o pão. É a mesma coisa. Se ele demanda, o Espírito demanda, doutora Beth, uma coisa, na nossa caminhada espiritual, ele vai te dar graça. Mas estava me faltando gás. Mentira. É a carne que grita. Porque ele nunca planta onde ele não
Ou, quer dizer, ele nunca colhe onde ele não semeia. O nosso entendimento equivocado é que pensa isso. Ou, e aí eu vou falar agora do perdão, ou doutrinariamente, tá bonito? Doutora Sônia, tá dando para ler? Aceitação nos lembra, e aí a doutrina, de, nós somos justos, né? Nós somos aceitos. Não, mas eu fui aceito? Rapaz, eu fui aceito, cara, você acredita? Eu fui aceito por Deus. Você acredita, Gustavo, que eu fui aceito? Impressionante. Aí, Aí olha o que a confissão de fé fala. Doutor Nelson. Justificação. Então, Luciano, para pensar quando nós, porventura, não foi um pecadão muito grande, o chute na canela doeu, nasceu aquela bola na canela, não vou perdoar não. Não vou liberá-lo da culpa. Não vou liberá-lo da culpa. Olha só o que diz a confissão de fé. Westminster. Os que Deus chama eficazmente, por isso que a gente leu lá em vocação, chamamento, chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir, como diz o católico, né? Neles a justiça, mas, doutora Ana, abra os ouvidos, perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar suas pessoas como justas. Então, libero do pecado quando éramos mortos neles, certo? Efésios 2, e considero você justa e te aceito. E aí nós temos um relacionamento restaurado, reconciliado. Porque antes nós não tínhamos, você viu o ímpio falando, né? Tá tudo na paz, mentira. O bicho está, Deus ira. Ele é filho da desobediência, ele é filho da ira, filho do diabo. É isso que o ímpio é. E o ímpio está lá dizendo, não, tá nada, ele não sabe o que é paz. Aí sim, Romanos 5:1, lê lá rápido. Porque nós fomos perdoados. Romanos 5:1. Você está vendo como é que tudo que a gente fala aqui, mentira, vem de lá de trás? Porque se eu disser para você, faz isso, eu vou estar... Se eu disser para você, irmãzinha, eu vou estar dizendo para mim, feito um espelho, a mesma coisa. Aí vai na goela abaixo. Isso não funciona com a gente porque tem pecado. Então tem que ir lá atrás. É na Trindade, é Deus. Começa com Deus a situação. Romanos 5:1. Lê aí, Walter. Pronto. Temos o que com Deus? Aí Filipenses vai dizer para que nós tenhamos a paz de Deus. Paz com, para depois ter paz de. Né? Então, reconciliados, porque perdoados e considerados justos. Então, é esse instituto na cruz, e semana que vem, se o Senhor permitir, e o pastor permitir, a gente vai falar disso na ceia. Somos cobertos com a justiça divina, a ideia de cobertura, mas a gente não quer perdoar. Colossenses, para a gente terminar, é o último verso. Colossenses. Colossenses 3. Colossenses 3. Olha só. 9. Vamos fazer um 9 primeiro. Aí a gente fecha. Ele fala, né, no versículo 2, 20, ele fala que nós morremos com Cristo como representante,
Romanos 6,6, né? Lembra lá de Romanos 6,6? Sabendo isto, que o nosso velho homem, com ele foi crucificado, não é isso? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é sirvamos mais ao pecado? Não sejamos escravos do pecado. Mas a gente comete pecado, porque o pecado ainda reside, mas não como escravo. Se você quiser, você pode não pecar, porque o Espírito Santo vai te conduzir para isso. Essa é uma questão, beleza. Aí você vai para o versículo 9, Colossenses 3,9. Não mitam uns aos outros, a gente falou semana passada, uma vez que vocês se despiram. Olha a realidade espiritual aí. O grego aqui é uma roupa mesmo, é trocar de roupa. Se despir e se revestir do velho homem. Quanto isso é realidade espiritual na nossa vida, vai conduzir para que a gente faça isso aqui ou não. A fé se reflete em obras. Ninguém é salvo por obra, mas a fé, Cristo em você se reflete em obra. É natural. A gente julga a árvore pelo fruto. Uma banana não dá morango. E aí você vai para o 12. Portanto, eleitos, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão. Esse é o 12, né? 12. Humildade, mansidão e paciência. Suportem-se. O suportar não é, ai meu Deus, eu não aguento esse irmão, não. Eu suporto. Tem que tomar um Tilenol DC para aguentar esse irmão. Não é assim, não. Suportar é carregar ele no ombro. É o quê? Alguns dá até vontade, né? Mas é suportar, é pegar pela mão e carregar em cima do ombro e carregar junto. Estar firme espiritualmente com o irmão e levar junto. Isso na língua original é isso. Não é suportar, ai meu Deus do céu. Não é isso, não. Pois é. A ideia da mutualidade aqui. Ó, perdoem-se, o 13, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo que se queixa contra outra pessoa. Aí, onde que está o fundamento? 3,13. Onde que está o fundamento? Lê, doutor Walter. Não, ali, lê. Não, só o final. Então, é porque ele fez, isso tem que ficar bem claro. Isso aqui não é um discurso moralista, Gustavo. Não vira ética, discurso de ética. Não é bíblico, é ética. É outra história. Se partir de nós mesmos, né? Como bom cidadão. A gente não foi ser chamado para ser bom cidadão. Também, mas não só. Não jogar lixo na rua, pagar conta. Isso o ímpio faz. Então, é muito mais. Então, irmãos, eu vou fechar com o Salmo 103. Salmo 103. Vamos abrir lá? Essa questão do perdão. Salmo 103. A questão de liberar o irmão da culpa, porque quando Adão falou, eu ouvi a voz, né, no jardim, eu ouvi a voz do jardim, ele se escondeu, não é isso? Vi que estava nu, tive medo, 4 coisas, e foi patada a moita, se escondeu. A nudez aponta para vergonha. E se esconder aponta para a culpa. Essa culpa foi da qual o Senhor nos liberou na cruz. E a gente, teimosamente, carnalmente, insistentemente, não livra o irmão. Porque nós somos, e a gente rasga da Bíblia o que está em Isaías, que a nossa justiça é trapo de imundícia, porque nós somos... Do que eu estou... Exatamente. Isso aí.
Isso aí. Se nós, muito bem lembrado, se nós, numa coisa tão maior, pecamos contra Deus, que foi lá atrás, e herdamos esse pecado, Deus está irado. Ele nos perdoou dando seu filho, um chute na canela a gente não perdoa. Manda para cadeia. Luciano, manda para cadeia o irmão, como foi na parábola. Exatamente. 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 São várias nuances, né? Por que vocês vieram de preto hoje, os dois? Combinado? Tá certo. Então, ó, o Salmo 103. Vamos só ler para acabar. O 103. Especificamente, eu vou ler rapidinho do 8 ao 14 e a gente fecha. Do 8 ao 14. O Senhor é compassivo e bondoso. Aqui está dizendo da misericórdia de Deus. E misericórdia é um dos atributos que Deus comunica conosco quando nós somos unidos misticamente a Ele, doutora Beth. Nós sabemos, o que é misericórdia? Nós sabemos da miséria do coração do irmão, que é como o meu, e me compadeço dele. E aí eu não dou o que ele merece. Isso é misericórdia. Eu não dou o que ele merece, porque ele é um pecador, tem que ir para o inferno. Mas eu não faço isso com ele. Foi exatamente como Deus fez conosco. Primeiro, assim como, por isso que eu mandei ler, assim como, a gente está no assim como, porque de nós mesmo pode esquecer. Tem que ter um assim como, senão a gente não faz nada não. Então, compassivo, bondoso, tardio em irar-se. Se aponta para a longanimidade. Rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Aquele irmão de cara virada, insistentemente, não nos trata segundo o quê? Os nossos. Olha a misericórdia aí. Mas a gente faz questão de tratar o irmão pelos vacilos que ele dá com a gente. Está vendo o contraponto? Não amargura, mas bondade. Efésios 4. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a misericórdia. Ele nos afasta. Agora. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Mas a gente tem consciência. É por isso que eu separei esse texto. A gente tem, Beth, consciência clara da pequenez do ser humano. Quando a gente trata de tirar a culpa, vou nem falar perdoar, tirar a culpa de um e colocar sobre si, é isso que ele fez na cruz. O pecado foi sobre ele. Ele não se transformou um pecador na cruz, não. O pecado foi sobre ele. Então Hã? Tem. Mas se a gente pedir a Deus isso, aí a gente fala assim no culto, eu me consagro a ti, Senhor. Muito espiritual isso, muito legal. Uma consagração no Velho Testamento era o quê? Uma palavrinha só. Consagração do bichinho. A gente quer morrer? Porque Gálatas 5 fala, os que são de Cristo, o que é que fizeram os que são de Cristo? Crucificaram o quê? Carne, com suas paixões e concupiscências. Nossa natureza caída. Foi? Cruzeirense. Amém.